Tarde, brutaiado. Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal do Bruto do Delphi. Hoje a gente vai falar sobre Wi-Fi. Wi-Fi, não Wi-Fi, tá? Lembrando que este é um vídeo opinativo e técnico. Isso quer dizer que eu vou emitir a minha opinião sobre algo técnico. Então, se você não está afim de ouvir a minha opinião sobre alguma coisa, pode ir embora agora mesmo. Bom, puxa a vinheta. Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre o Wi-Fi. Nos dois hangouts anteriores que eu fiz com vocês, eu disse nos dois que eu não gosto do Wi-Fi, que eu abomino a utilização do Wi-Fi, que eu acho o Wi-Fi coisa de programador vagabundo. E muita gente acabou me perguntando por quê, para eu dar exemplo, para explicar por que é ruim, o que eu posso fazer no lugar do Wi-Fi, né? Eles queriam entender a minha posição. E então eu estou fazendo esse vídeo aqui, o primeiro vídeo do canal Delphi Bruto, para explicar para vocês por que eu não gosto do Wi-Fi. Então este é um vídeo opinativo. Se você já ficou chateado com o fato de eu ter dito que o Wi-Fi é coisa de programador vagabundo, mais para frente eu vou dizer que só quem é burro que acha que com o Wi-Fi você digita menos e acha isso bom ainda. Então, se você já ficou chateado agora, não precisa nem continuar o vídeo para não ficar mais chateado ainda. Aqui embaixo no YouTube tem uma mãozinha virada para baixo que lá chama dislike, quando você não gosta de alguma coisa. Você mostra sua reprovação por aquele vídeo. Você aperta ali o dislike. Eu não vou morrer por causa disso. Você não vai estar assassinando o Bruto. Eu não vou dormir menos também. Eu não vou comer menos. Então dá o dislike aí e sai falando mal desse vídeo para todo mundo. Ou então faça um outro vídeo explicando a sua visão contrária. Se você me mandar um vídeo bem feitinho, com uma argumentação boa, eu até coloco aqui no canal do Bruto, dou os créditos completamente para você, sem problema nenhum. Então estamos combinados. A partir de agora só tá aqui quem quer ouvir o porquê eu não gosto do Wi-Fi e acho que não é uma boa ideia você utilizar ele para programar. O Wi-Fi é utilizado normalmente em dois momentos da programação. Quando você quer adicionar um texto no memo, numa query, num relatório, mandar para o banco, alguma coisa assim, um texto grande com várias linhas. Então o que você normalmente faz? Se for um memo, você vai usar memo1.lines no Wi-Fi, clear e add e vai passando o texto. Esse texto aqui é os 3 primeiros parágrafos do primeiro capítulo do livro Lúcifer, o primeiro anjo, do Marcelo Hipólito. É um livro muito bom, quem quiser ler eu recomendo. É uma ficção muito interessante. Então fica aí já mais uma dica nesse vídeo, que é a leitura desse livro. E não julguem o livro pelo título. É muito interessante, você sendo de qualquer religião, ele é muito interessante, leia. Pelo menos eu gostei de ter lido ele. Então o que você faz? Você adiciona aqui só com o add e pronto. Se a gente for rodar aqui o projeto, você vai ver que clicando no botão 1, ele adicionou aqui de boa. Como eu costumo fazer e como quem não usa o Wi-Fi costuma fazer. Está aqui no botão 2, memo1.lines.clear, até nem está aí identado corretamente aqui. Vamos identar direitinho. memo1.lines.clear, memo1.lines.add. Aí você deve estar pensando agora, puta merda, por que eu vou digitar toda vez memo1.lines se eu posso usar o Wi-Fi? E por que isso deixa o meu código? E por que eu usar o Wi-Fi deixa o meu código menos legível? Esse é um dos problemas que eu vejo com o Wi-Fi. Ele deixa o seu código, menos legível. Ele diminui a leiturabilidade do seu código. Eu nem sei se essa palavra existe. Vamos cunhar um neologismo agora. Leiturabilidade do seu código. Para mim,
Se eu paro aqui, se eu por algum momento estou vendo um método aqui, add o quê? Add onde? Add por quê? Eu tenho que vir até aqui em cima e entender que o meu add está dentro de um if, begin e end, e é o add do mem1.lines. Já no caso aqui de baixo, se eu parar aqui, não importa até onde eu pare, se eu parar aqui nessa última linha, eu sei que eu estou adicionando um texto no mem1.lines. Então é o programa de novo. Eu vou copiar esse texto aqui. Como você copia ele, com certeza você copia esse texto de algum lugar. Você não vai digitar ele na mão, né? Vamos botar aqui no botão 3. Com o if mem1.lines.add mem1.lines do begin end. Colei o texto aqui. Como é que você normalmente faz? Você vem aqui, add, abre, copia isso aqui com o shift. Na verdade é bom dar um espacinho aqui, porque às vezes esse tipo de cópia come uma linha. Copia isso aqui com o shift e vai colando o bichinho aqui, identa ele e de boa, né? Faz a mesma coisa aqui no final. Eu tô com um probleminha aqui, acho que é o... ainda não. Eu acho que é o meu CNPack que tá meio zoado, ele não tá copiando tudo direitinho. Copiou agora um ponto a mais, olha que beleza. Acho que ele tá copiando um a menos. Que estranho. Bom, mas vocês entenderam. Vocês vão copiar aqui e vão colando aqui de boa. Tá. Tranquilo, né? Copiaram, colaram, digitou um certo tanto de linhas. Deve funcionar. Pau. Aqui já tinha um fecha. Estranho. Tá. Tudo bem. Rodou aqui. Tá feito com o if. Vocês viram que eu digitei o if, digitei o begin. E deu add, rodei a bagaça aqui. Ele tá indo. Compilou. Adiciona, só adicionar os pontos depois. Eu vou copiar um que não tá sem os pontos. Vou apagar aqui e vou começar de novo. Ah, mas Bruto, eu digito meu SQL direto no Delphi, né? Cara, normalmente você digita no programa do banco, você testa ele, depois você copia e cola, né? Vamos lá, vamos copiar e colar aqui de novo, o mesmo texto, né? Eu vou fazer o seguinte, vou dar aquele espacinho aqui, vou digitar mem1.lines.dd, eu não preciso do if, não preciso de nada. Vou selecionar aqui de boa e colei tudo ali. Vou tentar fazer um teste aqui, peraí. Opa, voltou. Vocês virem essas cagadas no texto aqui, não vai ter muita edição aqui, tá? Eu vou recortar isso daqui. Legal. Não recorta. Copiar pelo menos, né? Eu consigo colocar. Aí, olha que beleza. Peguei a manha dessa coisa agora. Adicionei tudo aqui. Colei ali. Aí, digitei mais. Eu acho que eu até digitei menos, né? Porque você digitar o if, o begin, o end, compilar. O compilador sabe que ele não é do mem1.lines. Mas, né? Já aqui eu vou saber com certeza que o show message não tem nada a ver com o mem1.lines. Fácil de saber, fácil de entender. Então, a parte de leiturabilidade do código, de entender o código à primeira vista, no primeiro olhar, está explicado.
Por isso que eu não uso o if para adicionar coisas no texto. Texto das coisas, desculpa. Agora vamos ao segundo uso do if. Eu vou usar aqui como exemplificação o demo da nota fiscal eletrônica da CBR, deixando bem claro que eu não estou criticando quem escreveu o demo. O cara escreveu desse jeito aqui. Se para ele foi mais fácil, se para ele foi mais rápido assim, beleza, ele achou melhor, mas eu vou mostrar o segundo uso que as pessoas fazem do if, que eu não concordo, e entre os dois usos, para mim este é o pior. Este causa mais danos, porque você deixa de entender um pedaço do código. Não é nem entender de ter que ler ou não. Você deixa de entender como é que a coisa funciona por trás. Entender como é que a coisa funciona por trás é, para mim, uma das partes mais importantes de você programar, principalmente usando um componente de terceiro. Mas vamos lá. Aqui no gerar NFE, no botão gerar NFE, eu tenho o método gerar NFE. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui que ele usa... Deixa eu tirar o mouse aqui para ficar legal de ler. Ele usa o if acbrnfe1.notasfiscais.ad.nfe. Se você não parar para prestar atenção e se você não souber que o notas fiscais é uma lista de notas, você adiciona um item na lista de notas e ele te retorna um objeto. Com o if você deixa isso obscuro. Você não, quem não tem experiência com o componente do ACBR não entende que isso é uma lista, que você está adicionando o item na lista e está pegando uma propriedade do objeto retornado pelo método add da lista. Vocês viram aqui como é que vocês perderam um monte de informações só com uma linha de código com if? Então vamos lá. Vamos vir aqui na declaração do método add. O método add, ele chama o inherit, que a coisa já complica um pouquinho mais. Vamos lá. O add, ele adiciona um item na coleção e retorna um item de coleção. Então, ele adiciona um item nota fiscal na coleção e retorna ele, transformando ele em um objeto do tipo nota fiscal. Vamos voltando aqui. E aí você vai adicionando coisas nas propriedades desse item aqui. Tá. Aqui embaixo a gente tem um outro exemplo. A gente tem vários exemplos aqui comentados, mas a gente tem um outro exemplo aqui embaixo. With det.add. Na lista det, você está adicionando o item nela e está usando as propriedades desse item adicionado. Propriedade prod.nitem. Tá. Agora você me responde aqui, olhando só esse pedaço de código, sem ter lido ali em cima. Det é o quê? Det é uma propriedade do ACBR-NFE? Det é uma propriedade do ACBR-NFE nota fiscal? Det é uma propriedade do ACBR-NFE do nota fiscal.NFE? Nada disso. Det é uma propriedade do retorno do método add, da propriedade NFE desse retorno. Ele tem um det, que é uma lista de produtos. Se você leu o manual da receita, você vai entender. E ele está adicionando o item nessa lista. Olha que confuso que é para você entender. Você não consegue saber disso sem um certo esforço. Ah, mas Bruto, como é que eu faço então? Eu sempre usei adicionar na lista desse jeito. Eu não tenho a mínima ideia de como é que eu faço sem adicionar. Vamos lá. Eu tenho um outro método aqui, eu tenho o componente CBR-NFE. Vamos lá. Aqui que eu estou fazendo? A CBR-NFE1.notafiscal.add, o retorno dele vai ser jogado numa variável que eu nomeei de nota. Esse nota do tipo nota fiscal.
Ah, mas puta, olha que complicado eu ter que descobrir o tipo da variável, declarar uma variável. Cara, se você não quer declarar uma variável, você é vagabundo. Simples assim. Por declarar uma variável, você não quer usar desse jeito aqui, você é vagabundo. Me arruma outra desculpa para não usar desse jeito. Ah, mas como é que eu vou descobrir qual que é o tipo da variável? Tá vendo aqui, ó? Nota fiscal. Só um Ctrl-clique, tá ligado? Ctrl-clique no ADD. Nota fiscal. Copiei o tipo aqui, dei um nome qualquer e adicionei aqui. Quando você for fazer isso aqui, já está pronto, né? Ele pode até reclamar do tipo nota fiscal. Como é que você faz então? Segura o seu Ctrl de novo, clica na nota fiscal. Você está vendo que ele está declarado na Unity a CBR NFE notas fiscais. Você vem aqui e taca a bicha aqui. Onde é que eu taquei ela aqui? Aqui, ó. Beleza. Então, só de olhar esse código aqui, eu já sei que nota é o retorno da função ADD do CBRNF 1.notas fiscais. Aí eu vou utilizando aqui, ó, nota.nfe.ide.cnf. Ah, eu vou ter que digitar toda vez nota? Vai. Posso copiar de lá, colar aqui e só adicionar nota do lado? Pode, foi exatamente o que eu fiz. E o produto? Olha que beleza. Declarei uma variável produto aqui, do tipo tdet collection item. Um nome não muito bem escolhido aqui entre nós, né? Mas vamos lá. Como é que eu descobri esse tipo? De boa, de novo, ó. Vamos aqui. ADD. Ó, tdet collection item. tdet collection item deu o nome de produto para ele. Produto recebe ADD, então eu sei claramente que é o retorno do objeto nota.nfe.det.add. Eu já sei que ele é do nota. Aqui eu já consigo saber que não é do nota fiscal e não é do CBR-NFE. Lá com o if ele poderia ser qualquer um deles. Então vamos continuar. Produto.prod.nitem. Vamos voltar lá. Agora eu vou mostrar para vocês como é que você se confunde com o if. O próprio cara do exemplo se confundiu. Vamos voltar aqui, vamos lá no ICMS. O if imposto do valor total do tributo 0. No nosso, como é que está? Produto.imposto.valor total do tributo 0. De novo aqui, o if ICMS do. Tá, tem um if dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Então, esse ICMS vem do produto? Esse ICMS vem do produto. Então, eu tenho nele uma propriedade CST que recebe 000 e tenho um objeto ICMS dentro do objeto ICMS dentro do objeto imposto. Será que é isso mesmo? Eu não tenho um objeto ICMS dentro do ICMS. O cara se confundiu e digitou o ICMS de novo. Você vai ver aqui, ó, imposto.ICMS. E dentro do ICMS eu não tenho outro ponto ICMS, como dá a entender ali. Aqui dá a entender que eu tenho um objeto ICMS dentro do objeto ICMS. E descendo um pouquinho mais, olha que legal. Eu tenho o if ICMS UFDEST dentro do if do ICMS, dentro do if do imposto. Então, dá para ter certeza, dá para imaginar pelo menos, que dentro do ICMS eu tenho uma propriedade ICMS UFDEST. Novamente o engano. ICMS UFDEST é uma propriedade do objeto imposto. O cara se confundiu. Esse if aqui era para estar fora. Se eu colocar ele fora aqui, você vai ver que vai compilar também. Então, ó, o próprio cara do CBR, que deve ser quem fez o componente, que deve ter feito a demonstração, o demo, ele se confundiu. Se ele que fez o componente se confundiu, você que está programando só usando ele vai se confundir muito mais. Já não usando o if, você sabe com certeza que o ICMS UFDEST está no imposto.
tem muito mais propriedade, muito mais coisa, mas esse não é uma aula de ACBR. Um dia, se vocês quiserem, vocês avisam aí no comentário, fala lá no grupo do WhatsApp, manda e-mail para mim, que eu posso até fazer uma aula de ACBR e NFE. Ah, mas Bruto, eu ainda acho que vale mais para mim me confundir um pouquinho no meu código e digitar menos. Você não tem outro motivo para eu não usar o if? Tem. Eu tenho mais um motivo para você não usar o if. Vamos lá. Eu vou compilar aqui o demo do ACBR e depois eu vou compilar o meu. Mas vamos primeiro só com o demo do ACBR. Vou clicar aqui em gerar NFE. Ele vai pedir o número da nota 2. Vou digitar 2. Ó, já deu pau. Que legal. Não tinha dado pau na minha época. Deixa eu ver se eu coloquei o breakpoint no lugar certo. Coloquei. Meu ACBR tá com pau. Que beleza. Nove. Opa. Não. Ele não tem. Número da nota 1. Vou dar um Enter. Tá vendo aqui, ó? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu consigo botar o mouse aqui em cima e ver o número do NFE que eu digitei lá anteriormente. Ó, eu vou dar um F7, só que eu não consigo debugar esse pedaço aqui. Por quê? Porque o compilador ele só debuga a linha inteira. Então para ele não tem ideia, ele não reconhece ideia. Vou selecionar aqui, desculpa, aqui em cima, vou dar um Ctrl F5. Ele vai mostrar para mim o watchlist. Olha, ele não reconhece o ID. Para eu debugar, ver o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, editar ele, colocar ACBR NFE 1 ponto notas fiscais 0, que é a primeira nota fiscal, ponto .ide.cnfe. Aí, ó. Nem assim. Ah, tá. Ponto NFE ponto .ide.cnfe. Agora eu consigo ver, tá vendo? Olha o trabalhão que eu tive para debugar um pedaço do meu código. Isso é culpa do if. Aqui embaixo, se eu quiser vir aqui, ó, e ver o número do meu item, o que eu vou ter que fazer? Selecionar aqui, Ctrl F5, ó, não consegue ver. Então eu vou ter que começar a voltar para trás, ó. Det 0 e 0 porque é o primeiro. Se eu estiver no meio da brincadeira ali, eu vou ter que descobrir qual que é o índice que eu estou usando. E, opa, peraí, vim para cá, ó, nem dá. Tem que dar o OK para ele pegar. Já embucetou tudo. Você está vendo a confusão? Que é. Já, vamos lá no nosso. Ah, não, mas isso acontece no ACBR. O ACBR é ruim e eu não consigo debugar o ACBR. Não, não é o ACBR, é o if. Vamos lá. Aqui. Opa. Run com debug, dessa vez. Apertei meu botãozinho, cheguei aqui. F8. Joguei 1. Olha que beleza. 1. Por quê? A linha inteira é válida. Se eu selecionar aqui e der o Ctrl F5 para ver o meu watch, a linha inteira é válida. Vamos mais para baixo aqui então no produto? Vamos mais para baixo então aqui no produto. Adicionou o item. Número do item 1. Ó, eu consigo ver o código do produto. Se eu selecionar, ele é válido. Sem trabalho nenhum. Olha que beleza. Então, te ajuda a entender o seu próprio código, te ajuda
a ler o próprio código e te ajuda a debugar o próprio código. Imagina aqui embaixo se a conta da base de cálculo do f de destino tivesse errada e eu precisasse ver o quanto está vindo. Aqui no demo do ACBR, eu ia ter que dar um Ctrl F5 aqui, lembrando que isso daqui estava aqui dentro, né? Ele estava aqui, deixa eu cortar de novo, deixa eu colar onde é que ele estava, Ctrl V, ele estava aqui, então eu ia achar que eu ia ter que vir aqui, adicionar esse, ponto esse, ponto esse, ponto esse, ia ter que ver qual que é o índice do meu produto que estava errado. Tá vendo a confusão? E ainda ia dar errado porque esse não está dentro desse, tá fora. O cara aqui colocou dentro, o compilador é esperto o suficiente para entender que tá fora, que ele vai tentar todas as possibilidades, mano, e aí você vai se confundir. Por isso que eu não gosto do if, por isso que eu não uso o if. Por isso que eu já dei um pedala no meu estagiário quando ele botou o primeiro if no código dele, para ele aprender a primeira e última vez. Por isso que quando alguém aparecer com um if num código que eu estiver dando manutenção, eu vou tirar, mesmo que não seja o motivo da minha manutenção no código, eu vou refatorar e vou tirar. Isso porque eu ainda eu fechei outro projeto, né? Vou colocar um outro botão aqui rapidinho para vocês verem a tragédia que pode ser feita, que você encontra às vezes aí, ó. Um edit. Eu vi um código que o cabra fez isso daqui, ó. With memo 1.lines, vírgula, ele ainda te permite fazer isso, ó. Edit 1 do begin add text. Pegaram o absurdo que isso daqui é? Eu estou adicionando no memo 1.lines o texto do edit 1. Vamos rodar aqui. É válido. Compila. Está compilando. Mas não resulta em nada, porque ele está jogando o texto do edit 1 no edit 1. Então vocês estão vendo o absurdo que isso daqui pode vir a gerar no seu código se você resolver começar a usar as facilidades do if. Então reflitam direito sobre o que eu disse. Como eu disse no último Hangout, não existem mestres absolutos. Esta é a minha opinião. Se ela cabe no seu estilo de programar, se você entendeu o que eu expliquei, acha coerente e acha válido, leve isso para sua vida. Se você acha tudo o que eu falei neste tempo uma besteira gigantesca, primeiro, foda-se. Esse é meu recado para você, se você acha que é uma besteira. E segundo, se você acha que é uma besteira, simplesmente não usa. Esquece, mantém-se usando o if, porque fica melhor, fica mais bonitinho, eu digito menos, que não sei o que lá, tá bom. Problema é seu. Esse é o meu recado. É isso, galera. Coice do Bruto para vocês. Até o próximo vídeo.